Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundo, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. Eu, João Gilberto, o nosso programa Retrato da História, retratando as personalidades que estiveram aqui em cima do nosso planeta em todos os segmentos do desenvolvimento da humanidade, da política, da educação, da comunicação, da arte, da ciência, da espiritualidade e da economia, tanto no Brasil como internacional. Para quê? Para você perceber que a autoespiritualidade, através desses grandes seres que estiveram aqui em cima do nosso planeta, criaram uma estrutura que nós temos hoje em dia, que é uma estrutura altamente desenvolvida em todos os campos. A gente está vendo, né, que o mundo hoje funciona online justamente através dessa estrutura que foi criada através da TV, através dos satélites que existem aí, transmitindo, inclusive, o nosso programa. E hoje é um programa muito especial. Nós estamos falando das capitais brasileiras. Nós já falamos de Salvador de Todos os Santos, nós já falamos do Rio de Janeiro, que é considerada a cidade mais bonita do mundo, tá? E hoje nós vamos falar de uma cidade que foi projetada através de aspectos astronômicos. As pessoas muitas vezes não sabem disso. Brasília, ela realmente foi idealizada já há muito tempo na nossa história. Essa idealização começou em 1751, lá com o Marquês de Pombal, tá? Que ele manifestou a intenção de colocar, de projetar uma capital e colocar no interior do nosso país. As coisas foram se desdobrando, né? Inclusive um cartógrafo italiano, né, fez um mapeamento de toda a parte que nós temos hoje na região de Mato Grosso, e aí foi se desdobrando. Em 1789, né, os Inconfidentes, né, administrados e tendo como líder Tiradentes, Joaquim da Silva Xavier, idealizou e tinha realmente a intenção de levar a capital do nosso país, que naquela época, 1789, era o Rio de Janeiro, de levar a capital para São João del Rei, na região de Minas. Então a gente vê que realmente dentro da nossa história, né, os nossos historiadores, as nossas personalidades, eles tinham esse ideal, tá? E isso foi se desdobrando. 1823, já deu um salto na história, né? O nosso grande mártir Tiradentes já tinha sido sacrificado. José Bonifácio de Andrade Silva propõe a Assembleia Constituinte, olha que interessante. Aí ficou a substância realmente disso. Por quê? Porque antes era só conversa de gabinete, conversa de pessoas interessadas nisso, mas aí ficou oficializado através de uma Constituinte, né? José Bonifácio de Andrade Silva, em 1823, logo depois da independência do nosso país, em 1822. E aí já ficou idealizado o nome. Brasília ou Petrópolis, tá? Então hoje nós temos essas duas cidades, tanto Petrópolis como Brasília. Petrópolis justamente em homenagem aos dois imperadores brasileiros, Pedro, né, Petrópolis, tá? Aí o que aconteceu? 1891, pós proclamação da República, uma expedição administrada pelo grande cientista, astrônomo, tá? E professor Dr. Cruz, saiu do Rio de Janeiro, foi prospectando através de aparelhos astronômicos até chegar onde hoje é Brasília. Isso já em 1891. Olha só como a história realmente ela esclarece todos esses detalhes. Começou lá atrás, Marquês de Pombal, tá? 1892, o presidente já eleito Floriano Peixoto, né, fiel à Constituição, montou uma comissão realmente aí, que aí já estava determinada através do professor Dr. Cruz, e aí Floriano Peixoto montou essa comissão para justamente dar, né, e levar esse projeto à frente, porque era só ideia, ficava na Constituição e tal. Nós tivemos um processo onde nós tivemos toda uma república velha, a famosa República Café com Leite, tá? E nenhum desses presidentes aí, inclusive, cumpriu essa Constituição, tanto é que em 1930, Getúlio Vargas, através de um golpe, ele praticamente rasgou a Constituição de 1891, tá?
Por quê? Porque ele virou um ditador no nosso país. Ele fez muitas benesses para o nosso país, inclusive foi um dos maiores presidentes que nós tivemos, mas ele simplesmente rasgou a Constituição e aí entra o quê? Aí entra os paulistas, em 1932, justamente reivindicando uma nova Constituição, que foi justamente proclamada e foi declarada em 1934. Eu estou contando tudo isso para chegar onde? Para chegar justamente em Brasília, gente. Por quê? A nossa história ela é muito rica, muitas vezes as pessoas vão pulando, dando um salto na história, mas você tem que ver isso que acontece lá da época desde Pedro Álvares Cabral, que veio aqui, tá? Então aconteceu justamente esse fato, tá? De essa comissão ser montada e a partir, principalmente, da posse de Juscelino Kubitschek, materializou tudo isso, que nós vamos contar nos próximos blocos para vocês, que é justamente o projeto e a realização de Brasília. Porque Brasília é a capital da nova era, gente. Nós, brasileiros, temos que ter muito orgulho disso. Tá? Nós, estudiosos, nós realmente que fazemos parte de muitos grupos, até de cientistas e pessoas aí, né, tanto em São Paulo como até no Brasil, nós sabemos realmente o que se projeta na cidade de Brasília. Agora, nós estamos no processo de amadurecimento, tá? Nós vamos deixar vocês com um pequeno intervalo, não saia daí não. Nós estamos hoje falando da capital da nova era, Brasília, a sua capital. É só um momento e nós já voltamos.